Tem alguém aí? Não tem? Não tem. E aí? A história é muito simples. A história é de uma simplicidade franciscana. Na América. A família Fox se mudou lá para a cabana e começou a ver um barulho na parede. Uma parede fazia barulho como se tivesse alguém do outro lado da parede batendo. E isso aconteceu uma vez, duas, três, a família não tinha mais sossego, os vizinhos vinham ver. Imaginem, né? Deve ter sido uma coisa. E eles tinham 3 filhas. E uma das filhas resolveu perguntar: se tiver alguém aí, acho que é mais ou menos isso, reproduza as palmas que eu vou fazer. E aí, ela bateu palma uma vez ou duas, sei lá quantas, nós vamos ver isso aqui no texto. E reproduziu. O que é importante? A história vocês vão ler, quem não leu antes, vai ler hoje. E a história, como eu disse, é muito simples. Nós não vamos ficar prisioneiros disso. Nós vamos ir além. Tá bom? O ano era 1848. Isso nós já sabemos desde nossa primeira aula, quando nós situamos a situação sociocultural na qual o Espiritismo surge. Não foi isso? Então pensem bem. Não é um pouco de coincidência demais os Fox se mudarem para aquela casa na qual havia um corpo que tinha sido sepultado porque a pessoa fora assassinada, e que uma dessas crianças, ou 2 ou 3, tivesse esta ideia e isto revelasse a existência dos desencarnados. Vê se vocês associam comigo. O objetivo a ser alcançado era muito grande para que fosse fruto de coincidências. Concordam? Então, onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo convencer vocês, do meu ponto de vista, coisa que vocês poderão fazer ou não, né? Não são obrigados a isso, mas já que eu estou aqui nessa posição, entre aspas, privilegiada, vou colocar a minha posição. Nós lemos nos romances espíritas aquelas descrições em que os fatos vão se dando dessa e dessa maneira, né? Os encarnados quase que guiados pelos desencarnados, de uma forma que, se a gente não tiver critério, a gente pensa que a vida é assim, a gente é joguete na mão dos desencarnados. Não é nada disso, hoje. Mas naquele momento era preciso. E os desencarnados que estavam comandando esse processo eram espíritos altamente evoluídos. Então, aqueles espíritos, aqueles desencarnados encarregados do trabalho, tinham um poder de influenciação sobre aqueles encarnados muito grande, porque era preciso, dentro do projeto maior de trazimento daquela nova doutrina. Então, não foram coincidências. O cidadão que foi assassinado anos antes e cujo corpo foi enterrado naquela casa já fazia parte de um projeto. E lembrem-se que também fazia parte do projeto que existisse um Allan Kardec, que tinha encarnado algumas dezenas de anos antes. Também todos os médiuns que iriam trabalhar. Então vejam que aquilo que se dá em 1850, vamos arredondar, é a culminância de um trabalho que começou décadas antes. Concordam comigo quanto a isso? Então nós não devemos nos preocupar quantas irmãs Fox eram, quem era o cidadão, se morreu, se não morreu. Isso não importa. Nós temos que pensar o seguinte: por que aconteceu isso? Como que aquilo se deu? Tinha um determinado objetivo. E o objetivo era cumprir aquela promessa que Jesus havia feito quando nos deixou, dizendo: eu vou para o Pai e vou pedir a Ele que vos mande um Consolador, que dirá tudo aquilo que eu não posso lhes dizer, porque vocês não podem ainda compreender. Então, veja
perceberam como nós estávamos lá? Gente, olha como é bom pensar que nós ouvimos Jesus falando isso, dizendo para a gente: hoje vocês não podem compreender, mas quando vocês puderem compreender, o Pai enviará o Consolador. Eu vou pedir isto ao Pai. Então havia se passado o tempo no qual nós havíamos evoluído o suficiente para podermos entender. Alguns de nós entendemos depois, outros entenderão no futuro. Cada um no seu tempo faz a sua conquista na proporção do seu merecimento, do seu crescimento espiritual. Então, naquele momento, havia uma quantidade de espíritos encarnados envolvidos com este projeto todo. E aí estava chegada a hora. As pessoas envolvidas estavam maduras. O fruto estava pronto para ser colhido. E então, o espírito cujo corpo estava enterrado aparece na casa, porque ele não ficou ali, provavelmente, né? A gente tem que pensar isso. Ele não começou a bater ali porque, de repente, ele estava ali aqueles anos todos e disse: agora eu vou fazer uma fusarca. Não foi isso. Mas não tem aquela história de que eles precisam de um tempo? Sim, precisa. Pois é, precisa, mas essa questão do tempo é muito variável. E este cidadão que estava encarregado desta tarefa, ele devia ter merecimento suficiente para não ter estado aprisionado ali. Quem esteve aprisionado ali foi o seu esqueleto, somente, certo? Então, num determinado momento, ele vai até a casa e faz o barulho. Provoca um fenômeno de efeito físico. Insistentemente. Imaginem os desencarnados em volta da família, conduzindo a família para que assumissem a postura correta. Isso deve ter durado um dia, 2, 3. Quanto tempo durou? E a espiritualidade sussurrando no ouvido da Margarete, da Elizabeth, sei lá o quê. Fala com ele, fala com ele, fala com ele. E aí a menina resolve fazer a pergunta. Pensem nisso. É isso que importa a gente pensar. Priscila, esse negócio não está querendo falar. Ele está falando. Vera, a minha pergunta, às vezes Girã já foi na Europa, foi mais ou menos simultâneo, né? Foi. Deve ter sido simultâneo, já que a América estava preparada, a Europa estava. Um outro fenômeno também. A gente já fala do que interessante. Porque se no plano espiritual não existe o tempo, né? Assim, Mas nós estávamos todos preparados. Bem, então vamos retomar. Vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou tentando dizer? É isso que importa. Sabe, podia ser em qualquer lugar do mundo, podia ser Maria, podia ser José, podia ser João, podia ser quem fosse. Isso tudo é irrelevante. O que é relevante é nós pensarmos toda uma falange de desencarnados trabalhando ali para que aquelas coisas acontecessem. E trabalhando sobre os encarnados que desencadearam todos os desdobramentos. Então é lógico que houve quem visse ali alguma coisa de sobrenatural, de fantasmagórico, e houve os valentes que acharam que aquilo era uma boa brincadeira. E foi tendo desdobramento. E as irmãs Fox andaram pelo país fazendo demonstrações. Era só isso. Não tinha nenhuma indagação filosófica, não tinha nenhuma análise de cunho religioso, nada. Aquilo era um circo. Era, na verdade, um circo. E por menos convincente que pareça, hoje a gente em poucas horas viaja o mundo todo. Em 1848, as viagens eram feitas de navio.
desse trânsito entre a Europa e o continente americano, principalmente o que constitui a América do Norte. Então, logo chegou a notícia à Europa, porque lá estavam aqueles que haviam encarnado com a missão de trabalhar. Então, era preciso que aquilo chegasse à presença de quem podia olhar aquilo e compreender além da aparência. E não era só Kardec. Não só Kardec havia encarnado no prazo correto para trabalhar. Havia outros também. Ele era o primeiro da fila. Mas se ele falhasse, a tarefa seria desenvolvida por outro. Certo? E como que as coisas se dão? A notícia chega à Europa e, se na América já era um espetáculo circense, na Europa se tornou mais intenso esse espetáculo. As pessoas se reuniam para o seu divertimento e, desde que houvesse alguém capaz, produziam-se os mais variados fenômenos mediúnicos de efeito físico, que não se dão mais hoje. Não se dão mais hoje. E nem precisamos trabalhar muito a mente, a inteligência, para entender por que não é. Naquele momento, quanto mais espalhafatoso o fato fosse, mais atenção despertaria. Então, o início, através do fenômeno físico, era para que prendesse a nossa atenção, prendesse a nossa curiosidade, nos motivasse a ficarmos ligados àquilo, de maneira que, dentre aqueles que estavam se ligando em torno do assunto, houvesse os que poderiam trabalhar para ir ao objetivo maior. E aí surgem uma série de modos de fazer a brincadeira. Era o copo andando em cima da mesa, era a mesa andando pela sala. Olha, as invenções, tem um capítulo inteiro do Livro dos Médiuns falando sobre isso. E que tem gente que estuda hoje aquilo, achando que aquilo é para ser reproduzido, quando, na verdade, aquilo é uma notícia histórica. Então, foram inventando. A menina Fox batia palma para dizer sim ou para dizer não. Na Europa, fizeram também assim. Vamos supor que quiséssemos perguntar para um objeto alguma coisa, que a resposta fosse bola. Então, o objeto levantava e batia 1, 2, segunda letra do alfabeto, B. 1, 2, 3, O. Depois um pouco menos, o L. Depois uma batida só, o A. Quer dizer, seria mais fácil com um sinal de fumaça. Porque imagina, notar uma frase por esse processo. E aí as coisas vão avançando. Alguém olha aqui e diz assim, bem, a gente podia fazer uma mesa pequenininha, porque se tem uma mesa normal se movimentando sozinha, uma mesa pequenininha vai se movimentar muito melhor. E se nós fizermos a mesa pequenininha e pusermos diante da mesa um semicírculo com todas as letras do alfabeto, e aí a mesa vai lá no B, no O, no L, no A, primeira palavra. Depois vai no E, depois vai no A, no C, no U e no L. Está escrito uma frase, a bola é azul. Certo? E aí foi inventando um monte de coisas. Depois inventaram um negócio que era uma cesta, que eu imagino que fosse alguma coisa assim, feito um barquinho. E aí, num dos eixos do